Olá, sejam bem-vindos ao Gazeta em Pauta, que é o podcast da Gazeta de Limeira. E você já sabe, a Gazeta está no jornal impresso, no site, nas redes sociais e agora também estamos no audiovisual. Eu sou a Cíntia Ferreira, jornalista da Gazeta, e aqui comigo Elis Monfardini, também jornalista. Obrigada, Cíntia. Hoje a gente, no primeiro podcast, vai trazer uma convidada super especial, que é parceira também da Gazeta, a Priscila Bortolotti, advogada especialista em previdenciário. E aí ela vai falar um pouquinho sobre vários assuntos, várias dúvidas que surgem aí ao longo do não só do podcast, mas aos nossos leitores também. E, Priscila, queria dar boas-vindas, agradecer a sua presença aqui, né? Obrigada pelo convite aí. Eu que agradeço, nossa, eu tô super empolgada, tanto que a gente já até foi cortada ali, porque a gente já tava fazendo um podcast, imagina, né, 3 mulheres, né, super engajadas, aí uma advogada e 2 jornalistas, a gente já tava fazendo um podcast antes de começar a gravar, obrigada, Cíntia, obrigada, Elisa, um prazer estar aqui com vocês. Que agradece. E vamos lá. Priscila, já vamos dar início, como que você definiu aí essa área do direito, como que surgiu aí esse interesse pelo direito previdenciário? Eu acho que eu vou começar pelo direito, tá? Que foi a minha escolha para a faculdade. Ah, legal. Desde quando eu era criança, adolescente, eu fui briguenta. E aí, não é que eu fui briguenta, eu não conseguia ficar quieta diante de alguma coisa que eu via na escola, por exemplo, uma menina sendo... ficavam tirando sarro de alguma amiga, eu sempre ia lá e defendia. Sendo injustiçada. Senso de justiça, Senso de justiça, exatamente. Na família também, eu sempre fui muito assim. Eu cresci numa família meio complicada e eu sempre tive aquilo, era uma situação interna minha. Eu falava assim, eu vou poder fazer melhor, tanto na minha família como do que eu vou escolher. E aí, meu primeiro emprego foi como uma dentista e eu criei aquele apego, né, na profissão. Eu falei assim, será que eu vou ser dentista? Será que eu vou ser advogada? Será que eu vou ser dentista? Prestei odonto, né, na época eu não tinha condição de pagar uma faculdade. E aí... eu não fui aprovada, fiquei na lista de espera numa das faculdades bem renomadas aqui do país, mas eu falei, aí eu vou pro direito mesmo, né? E hoje, gente, se eu ver uma gota de sangue perto de mim, minha irmã é médica, ela não pode nem falar coisa perto de mim que eu desmaio. Jura? Então, eu fiz exatamente a escolha e já são muitos anos de carreira, né? Quantos anos já, Priscila? Eu tenho mais de 20. Porque quando eu já estava na faculdade, eu passei num concurso interno ali da faculdade para trabalhar num escritório modelo. Depois eu comecei a trabalhar num outro escritório e hoje no meu escritório eu já estou há 20 anos. Então eu tenho uma história aí no direito. E aí no decorrer da faculdade eu sempre me alinhei com direitos sociais. Eu já sabia que eu não iria ser uma criminalista. Enfim, eu era muito empática, né? Então, eu já sabia que eu iria para alguma área social. Tanto que a escolha do meu exame de ordem foi na área trabalhista, né? Porque na segunda fase você tem que optar por áreas, ou criminal, ou civil, ou trabalhista. E eu, no exame de ordem, na segunda fase, eu já optei pela área trabalhista. E aí, eu acho que quando a oportunidade bate a porta, né, você tem que seguir, porque ela bate às vezes uma vez só, né? A gente fala que o cavalo passa uma vez só. E eu estava recém-formada, eu já estava trabalhando no escritório, fazendo a área trabalhista, e uma pessoa chegou em mim e falou assim, olha, eu preciso de uma pessoa que processe o INSS. Ela já atuava na área, nos processos administrativos há algum tempo, mas ela precisava de alguém que processasse o INSS. Eu, na época, gente, eu não tinha tido direito previdenciário na faculdade, não se falava de direito previdenciário. Era algo muito novo ainda. Algo muito novo, não tinha cursos, não tinha essa facilidade que tem hoje, que tem cursos online, enfim. E eu comecei a pesquisar cursos e comecei a fazer. Na época, como não tinha cursos aqui, essa pessoa me ensinou a fazer contagem de tempo de trabalho na mão. Eu fazia as contagens de tempo na mão, eu pegava as filas na madrugada para ir no INSS, colocava meu banquinho, 4 horas da manhã lá no INSS, com meu cafezinho.
E aí eu fui aprendendo, fui fazendo cursos e tal, e daí comecei as minhas especializações. Sempre Então, aqui em Limeira. as especializações? Isso. Não, nunca fiz nenhuma especialização aqui. Todas as minhas especializações, pós, MBA... Mas você sempre atuou aqui em Limeira? Ah, sim, sempre atuei. Uhum. Hoje, devido à digitalização e os serviços online do próprio INSS, hoje praticamente eu atuo no Brasil inteiro, porque facilitou. Então, com a internet, às vezes uma matéria, Instagram, essas coisas, então eu tenho Sim. procura de outros lugares do Brasil e eu consigo, né, atender o cliente. Eu tenho muito cliente no Nordeste, né, muito clientes em Recife, em Fortaleza, então a gente consegue, de uma certa forma, atender o Brasil inteiro, mas o meu nicho principal é aqui em Limeira. É onde eu me estabeleci. Inclusive, antes da gente começar as gravações, o pessoal aqui do estúdio já estava muito interessado em te ouvir, que você estava falando uma questão importante sobre o seu propósito, o quanto você se encontrou na carreira, né, Priscila? E a gente sente isso. Eu já começo, né? Gente, eu sou chorona. Eu estava falando para elas o seguinte, que a minha missão do trabalho, porque muitas pessoas falam, meu trabalho é X, mas o meu propósito de vida é Y. Sim. E o meu, eu falo que está aliado ao meu trabalho. Que o meu trabalho, ele está alinhado ao meu propósito divino. Que eu falo que Deus tem um propósito para cada um. Com certeza. E o meu está aliado à minha profissão. Eu sou muito satisfeita na hora que um cliente consegue se aposentar, na hora que um cliente consegue mudar a vida financeira, porque de alguma forma eu toquei a vida dele ou alguém da minha equipe, né? Então, a garantia desse direito que ele tem, né? Exatamente. E apesar de hoje de toda essa informação que a gente tem, podcast e vídeos e jornais e tal, no Brasil, infelizmente, nós temos muitas pessoas desinformadas ainda na área do direito. Claro. Muitas pessoas analfabetas. É muito gratificante, às vezes, um cliente chegar para mim. Ele me traz, geralmente, os documentos naquela sacolinha de supermercado. E com aqueles documentos, às vezes eu consigo achar ali uma luz no fim do túnel e conseguir um benefício previdenciário e conseguir entrar dentro daquela família e mudar a situação, muitas vezes, financeira daquela família. E eu acho que é um pouco de hipocrisia de falar que dinheiro não traz felicidade. Né? Eu falo, não traz felicidade, lógico. Conheço muitos magnatas que não são felizes, mas ele traz meios para a pessoa viver melhor. A né? dignidade, da pessoa humana. Então, aquela pessoa às vezes pode se alimentar melhor. E se eu contar cada caso que eu já passei e de poder mudar, então... conta pra gente. Tá, vou contar, mas assim, alinhado... Eu sempre gosto de alinhar no meu propósito, né? Eu tive um caso, né? A advogada adora falar, eu tive um caso. Nossa, dá um prazer na gente, vocês nem imaginam. E eu tive um cliente que ele tinha um problema mental muito grande. E ele tinha esquizofrenia e tal. E eu consegui o processo dele judicial, tá? Então, ele começou a receber uma liminar. Essa liminar, ela foi confirmada em sentença e o INSS recorreu, tá? No tribunal, a sentença foi confirmada, mas esse trâmite entre liminar, sentença e recurso, ainda mais quando se trata de uma autarquia federal, os procuradores do INSS, eles não perdoam, eles vão até a última instância, até o último momento. Demorou, acho que uns 5, 6 anos. E aí... né, rolou, eu não tive mais contato com o cliente, porque eu falei, agora você vai começar a receber o benefício, e daí eu só vou te procurar agora quando eu confirmar o acórdão, né, e a gente for executar a sentença para ver as parcelas em atraso. Beleza, isso passou uns 5, 6 anos, e aí quando saiu o dinheiro dele, eu fui procurar ele, eu falei, agora eu tô com o dinheiro dele para pagar ele, né, eu não tenho o costume de receber em nome do cliente, eu gosto que o cliente vai até o banco, eu acho que é muita responsabilidade. Não julgo os advogados que às vezes têm essa cautela de receber e às vezes tem a impressão que o cliente às vezes não vai repassar o valor dos honorários, tudo, mas eu tenho essa praxe de mandar o cliente receber para depois eu receber. Enfim, e aí ele tinha lá 90 mil reais, gerou de crédito de atrasado dele. E aí
eu tinha toda a lista de endereços dele no meu INSS, nada. Fui em todas as casas que ele não encontrava. Aí a minha secretária, que trabalhava comigo na época, ela já tinha até saído do escritório, eu falei, fulana, será que você não lembra onde que ele mora, onde ele falava às vezes na sala? Porque, gente, fiquem bem atentos e tratem com amor e carinho e com respeito as suas secretárias. Elas têm mais acesso às vezes do cliente, às vezes do que você mesmo. E ela batia muito papo. Ela falou, ele mora perto de uma sorveteria, tipo, eu acho que foi em Cordeirópolis, tá. Pegamos um domingo, eu, ela e meu marido, e fizemos a caça lá, fomos de casa em casa. Até que nós achamos. Ai, que bom. E eu me lembro que foi bem na hora do almoço, e ele só tinha arroz. Só tava fazendo arroz. No momento que vocês chegaram. Ele só tava fazendo arroz, eu lembro disso com muita emoção. E essa semana mesmo ele esteve no escritório e nós lembramos disso. A mulher tinha se separado dele e acho que não aguentou a pressão ali, né, do problema mental e tal. Mas ele só tava com uma panela de arroz, tinha uma garrafa de água na geladeira. Ele me mostrou a situação que ele estava. E aí, de repente, você chegar com 90 mil reais... Muda a vida da pessoa, falamos, né? Vamos embora que segunda-feira você vai receber isso. Muita coisa já vai ser resolvida, né? E aí, nossa, e daí a gente, ele imagina a emoção dele. E começou a chorar, então assim, e eu também, né, porque eu falo que eu sou chorona, eu sou empática pra caramba, então é nisso que eu quero dizer, não que eu seja melhor, mas eu acho que a minha advocacia está alinhada com o meu propósito. Com o propósito, até porque você citou, você foi num domingo, você, sua secretária, seu marido. Então já saiu aquela coisa da barreira, do escritório, do institucional, do horário de trabalho, né? E outra, você quer me matar, Cíntia? É deixar eu no escritório o dia inteiro. Porque assim, eu sou técnica, né? Até minha amiga, ela tava vendo uma petição que eu fiz até pra mãe dela. Ela fala assim, eu gosto muito das suas petições porque você é muito objetiva. Sim. Né? Eu vou, eu sou... Você sai a campo mesmo. Eu gosto de sair a campo. Porque daí quando eu volto do campo, eu relato toda aquela situação, né? Que eu vivenciei do cliente, às vezes. Mas se eu fosse uma advogada que, tipo, colocasse ali uma roupinha social, um salto e ficasse no escritório... Não. Eu certamente eu seria fadada ao fracasso. E até uma característica sua que a gente estava conversando aqui, né? Você sempre é muito pronta a informar, Sim. né? Então, quando a gente trouxe, né? Tem um exemplar da Gazeta aqui que foi uma entrevista que você deu. Então, a gente tem uma dúvida relacionada à Previdência, uma nova regra ou algum golpe. A gente sempre lembra, vamos perguntar para a Priscila como é que tá lá no escritório, pedir orientação. E você tem esse viés, né? De comunicar, de dar informação para as pessoas sobre o direito. Tanto que você está aqui com a gente hoje, né? Você leva isso a sério também, né? Eu levo muito a sério. Eu tenho, né? Até comentei com vocês, eu faço... dou bastante entrevista no rádio. E para mim, eu falo que o rádio para mim também é uma cachaça. Porque quando eu tô lá, eu brinco muito. Eu falo... Você se solta, ali sou eu. Você fica à vontade. Ali sou eu. Aqui tô sendo eu. Sim. Eu, Priscila, ser humano. Então, ali eu me consagro. Porque, às vezes, no atendimento do escritório, ainda que seja informativo, eu falo... mas é aquela relação cliente-advogado. Então, quanto mais pessoas estiverem informadas, mais sucesso a gente vai ter. Como ser humano mesmo. Porque o bem que eu faço pra você, Cíntia, você vai... transmitir isso pra frente, você pode fazer um bem pra Elis, a Elis voltar pra mim. Sim. E aí, eu acho que tudo é energia, né? Tudo volta pra gente de uma maneira maravilhosa, né? Sim, com certeza. Então, por isso que eu falo, quando eu falo do direito, eu não tenho como não alinhar com o meu propósito de vida. Sim, claro. E até entrando um pouco nesses temas, né, que a gente faz questão, porque aí o seu propósito se alinha com o nosso propósito. Eu tô falando que é a informação, a prestação de serviço, tá né? tudo conectado. Sim. E aí a gente queria também entrar num tema, Priscila, que é a questão, esse apoio que você dá para os idosos, golpes, né, que infelizmente cada vez mais vão ficando cada vez mais comuns e novas maneiras, né? Qual que é a importância, eu queria te perguntar, da família no cuidado com esse idoso, com esse aposentado? Porque às vezes quem está vendo a gente não é aposentado ainda, mas tem um familiar tem o seu avô, tem o seu pai. É importante esse acompanhamento?
Sim. Até para prevenir esses golpes? Sim. Eu falo que eu não consigo não falar, né, não alinhar alguma coisa. No domingo, depois que eu montei aquela liminar que eu tava te contando, eu fui até a casa do meu sogro e eu comentei do podcast hoje. E daí meus cunhados, eles são de São Paulo, eles falaram assim, mas como assim, né? Sobre golpe, eu falei assim, você não tem noção do que anda acontecendo. Porque a pessoa idosa, ela já tem uma vulnerabilidade, às vezes tem alguma doença, a idade já é avançada, cria alguns esquecimentos. E acreditem, eu como trabalho com muito idoso, a gente percebe uma insegurança muito grande da parte dos idosos. Mas será que eu sou capaz de fazer isso? E até uma resistência. Sim. Por quê? Às vezes quando o idoso faz uma caquinha, ele tem vergonha, até por ser mais antigo, às vezes foi aquele pai ou aquela mãe que sempre comandou a família. Cuidou de todo mundo. Cuidou né? de todo mundo, de repente fala assim, ai, caí num golpe. E ele tenta esconder. Ele tenta esconder. Então, assim, olha, o papel dos filhos, da família, às vezes de um primo ou de um sobrinho que está ali cuidando de um idoso, realmente é muito importante para diminuir ou para dificultar esses golpistas que hoje nós temos, assim, eu não sei mensurar em quantidade de golpes hoje que nós temos contra aposentados. E eu, há uns anos atrás, eu caí num golpe. Olha! Eu caí num golpe. E foi nesse problema que eu tive com o meu WhatsApp que me alertou mais ainda. Apesar de eu sempre fazer orientação e tal, eu falei, eu que sou eu, que trabalho com lei. Eu caí num golpe e foi um golpe tão esdrúxulo. Não, você vai ter que contar agora. Vou contar. Eu uso óculos. Tô aqui sem óculos, mas não enxergo absolutamente nada. Eu tô vendo assim um vulto do microfone e um vulto da câmera. Eu não consigo. E eu tava fazendo caminhada, foi na época da pandemia. E como eu faço muito live, essas coisas pelo Instagram, eu recebi uma ligação por telefone. Isso foi uns 3 anos, né, atrás. Foi bem na época da pandemia, bem no início da pandemia. Olha, doutora Priscila, tal, sim, olha, nós estamos promovendo uma live e eu gostaria que a senhora falasse sobre direito previdenciário, nosso escritório de tal. Você não quer fazer parceria com a gente, tal? E eu, né, muito solista, filha de italiano, falo com a mão, né, aquela coisa. E eu falei, não, vamos. E eu sem óculos. Olha, nós estamos mandando para você o link, só para você confirmar. E você só manda o código do link que você recebeu. E eu sem óculos. Fazendo caminhada, suando, que nem um porquinho, mas estava lá. E eles foram bem específicos, Não, muito né? específicos. Eu acho que eles tava estudaram. pensando nisso Eu acho que eles estudaram Sim. meu perfil no Instagram. Beleza. Fui com muita dificuldade. Falei, moço, espera um pouquinho, porque eu estou sem óculos, eu vou tentar verificar. Quando eu coloquei meu óculos na hora que eu cheguei em casa, eu vi que era o código do WhatsApp. Né? Hoje eu tenho verificação em 2 etapas, porque depois você cai num, você já não cai mais, né? Sim, fica mais esperto. Passei do caminho de onde eu estava até eu chegar na minha casa, eu recebi assim umas 15 ligações falando que o golpista tinha pedido dinheiro. Eu tive 2 clientes que caíram. Porque daí eles se passaram por mim. Nossa! Olha, doutora, será que você não pode me adiantar os honorários, coisa assim? E eu tive 2 Mas clientes eram que pessoas que, com certeza, como você disse, estudaram você, né? estudaram. Eles chegaram na Fernanda, até que você conhece, Sim. né? Que fez a matéria lá com a gente. E pediram, miga, será que você tem como depositar um valor na minha conta? Porque eu tô com um boleto e o meu limite não deu para pagar. A Fernanda estava fazendo o Pix para mim, quando, pagando o suposto boleto lá, quando eu liguei para ela, eu falei, para tudo. Né? Aí foi aquela confusão, na época eu me socorri à rádio também para fazer a divulgação com o meu telefone. Esse golpe era muito novo, hoje já, sim. né? Mas eu caí. E diante disso, se eu cair, por que não orientar os idosos? Porque os idosos o dia inteiro, eles ficam à mercê de golpes, seja por telefone, seja por e-mail, seja por mensagem de texto. Tá? E um dos golpes que você até narrou recentemente pra gente é que eles chegam a oferecer uma negociação de juros, Sim. né? Às vezes o idoso tem um empréstimo consignado, que é uma possibilidade real, né? De fazer ali o empréstimo. E o golpista, então, aciona esse idoso
falando, olha, você está pagando muitos juros, vamos renegociar. E aí, o que acontece, Priscila? Ó, antes de responder, eu vou falar, você já ouviu aquele ditado que santo de casa não faz milagre? Já ouvi. Eu tô toda semana alertando. Olha, eu só não faço sinal de fumaça, mas eu faço, às vezes, entrevista no rádio, eu faço entrevista na Gazeta, eu faço podcast, eu faço coisa no Instagram. Rede social também. Post. E foi um parente meu. Verdade. Chegou pra mim, próxima. né? Foi. Chegou pra mim e falou assim... Priscila do céu, porque aí só bate na sua porta quando a casa tá caindo, né? Sim. Tá? Ela ou ele, né? São aposentados, tá? E tinha um empréstimo. Esse empréstimo, inclusive, foi feito sem conhecimento do cônjuge. Como eu falei, idoso é orgulhoso, eles não falam, tá? Eles vão agindo na surdina. Sim. Cuidado com seus idosos, porque eles não vão falar quando eles estão com algum problema. Então, ela precisou se socorrer do empréstimo, não explicou para o cônjuge, né, que estava com esse problema. E aí, ela fez um empréstimo provisório, e daí ela já ia pagar. E ela foi abordada por uma pessoa pelo WhatsApp. Primeira dica aqui do podcast. Não façam negociação por WhatsApp, certo? Isso é importante. E nem com bancos que vocês não conhecem. Instituição financeira, essas coisas. Não façam qualquer tipo de negociação por WhatsApp. O ideal é negociar pessoalmente. Seja até com o seu banco. Se o banco seu mandar alguma coisa, foi ali, vou dar um exemplo, o banco X me mandou que eu tô precisando regularizar a documentação. Vai até a agência, confirma se foi eles que pediram. Dica importante então, hein? Tá? Bom, aí ela tinha esse empréstimo e ela foi abordada por um golpista, falando assim, olha, nós somos do Banco X, nós estamos com uma oportunidade aí para você, que você está pagando muitos juros do seu empréstimo, então a gente tem uma possibilidade aí da gente te devolver toda essa quantidade de juros que você pagou abusivamente. Pra cima de Moá, gente. Aonde que banco te liga pra devolver valor de juros? Eu até pensei isso agora. Aí a gente lembra daquele outro ditado, quando a esmola é muita, até o santo desconfia, porque o banco normalmente ele não tá interessado em devolver seus juros. Não, imagina, o banco vai te ligar pra devolver, não. Aí tudo bem. Aí a moça, ela entra, a golpista ou o golpista, eles entram na cabeça do idoso. Mas onde que a senhora mora? Em Limeira? Nossa, eu tenho parente em Limeira. Começa a conversar. Vai na lista telefônica. Sim. Olha, meu parente é da família X, família Bortolotti, que é a minha. E, enfim. Eu tenho parente aí. Olha, são amigos dos Bortolotti. Que delícia saber. Limeira é a terra da laranja. Mas não tem uma avenida em Limeira que tem fábrica de joia. Nossa, conheço. O golpista, ele tá tão especializado, os golpes são tão especializados que ele já vai entrando na cabeça do idoso. E às vezes aquele idoso que não tem informação nem nada, fala... Ou, até vou falar numa questão social, aquele idoso que às vezes não tem com quem conversar. Aquele idoso que tá, uma vez, desamparado pela família. Sim. Ou que... Carente de ter alguém para bater um papo. E o golpista vai entrando. Nossa, mas que legal! E ele foi entrando dessa forma na cabeça da minha parente. E ele falou para minha parente o seguinte. Falou, olha, eu quero que a senhora... Já que a senhora tem o ânimo de quitar... Porque daí ele foi tirando as informações, né? Que ela queria quitar o empréstimo. Nós vamos quitar o seu empréstimo... Então, e nós vamos lhe devolver os juros. A senhora vai ter X lá de juros. Mas, para isso, a senhora tem que pagar o boleto do valor total do seu empréstimo, né? Quitou, aí nós vamos fazer a contratação da devolução dos juros. Só que era um boleto frio, no valor de R$15.000. O que seria um boleto frio? Era um boleto que não era nada a ver com o empréstimo que ela tinha, era um boleto frio, que é o que mais tem. E outra, gente, não tô falando só para aposentado, não. Eu vi que a Porto Seguro foi vítima de boletos que encaminhavam para os clientes da Porto Seguro faturas de cartões e eram boletos frios, ou seja, eram boletos gerados por golpistas, né? Eu já vi com relação a Santander. Então, o que eu estou falando aqui vale para todo mundo. Confiram e-mail, confiram mensagem de texto,
Porque nós todos, eu, Cíntia, eles, todo mundo tá sujeito a golpe. Pode acontecer com qualquer um Pode de nós, acontecer né? com qualquer um. Aí eu vi o boleto, porque ela já chegou pra mim assim: menina, tô com uma oportunidade para negociar meu empréstimo que você não acredita. Quero te falar para você falar para seus clientes. E eu já, né, já sacando. Você já ficou com o pezinho atrás. E eu já sacando. E ela me apareceu com o boleto de 15 mil. Eu até brinquei com aquele meme que eu te mandei. Sim, ela tinha sim. feito a selfie com o RG dela. Porque eles pedem também, né? Os golpistas, olha gente, só que pedem interessante. selfie com o RG da pessoa. Como que você vai descaracterizar um golpe, às vezes, na justiça, quando o aposentado tá lá sorrindo com o RG na mão? Não tem como, né? Mas Pri, ela foi olha, ela é tão boazinha, ela tá com o pai doente, ela é uma moça tão boa, ela ficou conversando comigo Já tanto rolou tempo. uma relação ali, E uma eu falei, amizade, né? fulana, é golpe. Liguei pra golpista, falei, olha aqui quem tá falando é a advogada dela. Você não ligue mais pra ela, eu já sei que esse boleto é frio, que você é uma golpista, assim. E se você insistir, eu falei, aliás, eu já fiz um boletim de ocorrência, a gente já tá, né, minando seu número, pergunto se ela ligou mais. Nunca mais. Não. Mas pasmem, gente, no dia seguinte, a minha parente foi no escritório, eu resolvi tudo, piquei boleto. A minha parente não conseguiu dormir com medo de ter feito a coisa errada. Porque o golpista, ele entra tanto na cabeça da pessoa... Você vê que eles manipulam, Eles né? manipulam tanto a cabeça da pessoa que ela falou assim, mas eu achei que eu fosse ajudar ela também, que ela ia ter um serviço. Eu falei, fulana, vai lá no teu banco, pega esse boleto, imprime o boleto pra ela de novo. Vai lá e vê se confere com o banco que você fez de empréstimo. Tava Aí com foi lá, pena da tava. golpista. Tava com pena da golpista. Então, os idosos, eles são vítimas fáceis por conta disso. Porque, às vezes, eles não têm... eles têm, aliás, dificuldade para mexer na internet. Eles usam, né? A gente vê que cada vez mais os idosos estão no WhatsApp, estão no Facebook. Mas esse usar, até você que me explicou isso, esse usar deles ainda é muito... Limitado, né? Então, às vezes, eles... Olha só, ela construiu uma relação de amizade com a pessoa que estava tentando aplicar um golpe. Sim, às vezes por carência. E eu te falo porque eu tenho sogro, sogra, a minha mãe é falecida, mas tenho meu pai. Os três ali já são... eu catequizei eles. Eu falei, olha, quem ligar para vocês têm que ligar para mim na hora, tá? Mas é na hora. Eu quero saber. Sim. Porque eles são vítimas. Meu sogro foi vítima, eu posso falar com tranquilidade, porque eu não tenho... eu sei que eu posso, né? Eu sei até onde eu posso. Mas o meu sogro foi vítima dentro do banco, no banco X, num final de semana, com uma pessoa que estava com um colete, e ele achou que era o colete, porque estava escrito assim, segurança. Sim, no colete achou que era um pessoa, funcionário. que era um funcionário do banco, ele foi vítima de um golpe. Dentro do banco. 50 mil reais. Esse tipo de golpe, pelo que a gente vem acompanhando em notícias de segurança, são os que mais ocorrem, Priscila, aqui. Então, exatamente. Dentro da agência bancária, às vezes ali na calçada, eles abordam. Só que o meu sogro estava dentro do caixa. E ele não sabia. Fica às vezes com uma dúvida, mas pareceu um número aqui, muitos... Eu sei que eu uso óculos, tá? Mas eles estão, às vezes não enxerga, às vezes enxerga mais do que eu, tá? Mas meu sogro acho que estava com alguma dificuldade em alguma operação. Eu sei que ali o golpista limpou a conta do meu sogro. Dentro da agência bancária. Mas aí o banco foi responsabilizado, enfim, a gente Tava conseguiu... ali dentro, né? A gente conseguiu ajeitar a situação. Mas é o desgaste. E outra, o reflexo de um golpe desse pra mim, por exemplo, que sofri o WhatsApp, eu vou até falar uma palavra, eu fiquei puta da vida. Imagina. Mas eu não fiquei depressiva. Um idoso, quando sofre uma situação dessa, o desgaste emocional dele é muito grande. E às vezes a gente tá falando de economias que foram construídas ao longo de uma vida, né? E alguém te aplica um golpe e em minutos você perde aquilo. Sim. Então isso afeta o emocional mesmo, né? Sim, e outra coisa, às vezes, gente, eu tô falando que, né, aconteceu com o meu sogro esse valor, mas eu já tive clientes, por exemplo, que ganham salário mínimo, que do salário mínimo tem que fazer um milagre, né, que eu falo que, eu falo que o brasileiro é milagroso, porque ele pega 1.320, ele paga aluguel, ele faz compra de comida, ele paga água e luz,
e tem que sobreviver. Tem que sobreviver. Eu tive a experiência de uma cliente minha que ela recebia salário mínimo e ela foi abordada dessa forma, ela perdeu o salário aí, imagina, complicou. E era aquela senhorinha que pagava todas as contas, sabe, certinho? Sim. E ela foi tolhida de pagar em função de um golpe. E essa mulher ficou de cama. Então, eu acho que afeta tanto a vida financeira quanto a situação de saúde mental mesmo dos idosos. Então, isso é uma afronta, né, para eles. Isso. E é por isso que a gente até volta naquele assunto que você citou, que muitos têm vergonha de procurar a família, de procurar ajuda, né? Até eu contei para eles, eu tenho um caso próximo de uma pessoa que ela não se casou, não teve filhos, é um senhor idoso, tem a sua aposentadoria, tem a sua casa e vivia bem. E começou a fazer esses empréstimos, aí começou essa coisa de propor em renegociação, e eu sei que no final ele estava com 5 ou 6, meio que em andamento. Quando a coisa realmente apertou, ele foi pedir ajuda para um sobrinho, né? E quando esse sobrinho entrou na negociação, procurou um advogado, um especialista, as coisas começaram a clarear, eles foram entendendo o tipo de situação que estava ocorrendo ali. Mas até chegar no ponto de pedir ajuda, leva muito tempo, né? Para muitos deles. É quando chega no final mesmo, assim, que eles não veem perspectiva. Sim, exatamente. Eu acho que eu também te falei, quando a gente fez a entrevista no jornal, que eu te falei que eu tive um caso exatamente desse. E o senhor estava comprometido com perto de 300 mil reais de empréstimo. Muito alto. É muito alto. O senhor, nem que ele vivesse 100 anos, né, a mais do que ele já viveu, ele iria pagar aquela dívida. E aí entrou um filho, porque a filha, mesmo muito atenta, é aquela filha que a gente vê que ela é totalmente vigilante com relação aos pais, carinhosa, tudo, só que o pai tinha vergonha de falar para a filha que estava passando por aquele tipo de situação. E cada vez que a situação apertava, ele era mais assediado. Porque daí vinham essas pessoas, nós vamos quitar, nós vamos não sei o quê. E mais assédio. E ela percebeu que o pai dela começou a ficar doente. Não saía da cama, não comia. Até que ela foi apertando, né? Falou. E descobriu. E aí, Priscila, tem como a gente evitar? Uma questão que eu não sabia, eu descobri pela Priscila, dá pra gente bloquear esses empréstimos, é isso? Sim. Existe um serviço dentro do meu INSS. Primeiro, eu acho assim que a primeira situação para você não cair em golpe é meio que intuitiva. Não aceitem nada, promessa milagrosa, banco não devolve dinheiro, tá? Começa por aí. Não forneçam seus documentos para ninguém, principalmente pelo WhatsApp. Se vocês receberem alguma ligação, do seu banco, eu tenho conta no banco X e a gerente me ligou, falou que meu RG está ilegível, não sei o quê, vai até o banco, tá? E resolva pessoalmente. Não passe nada, porque na dúvida você já tomou uma medida de segurança. Então, isso é uma medida de segurança para não fazer. Se você não tem experiência com internet, se você tem um conhecimento muito limitado com a internet ou com redes sociais, já comecem por aí. Usem a sua intuição e a informação. Ouçam o podcast. Sim, com certeza. Mas o INSS, sim, fornece uma maneira para você bloquear empréstimos na sua aposentadoria, tá? Ele fornece, sim. E, a meu ver, se esse bloqueio foi feito pelo segurado e mesmo assim foi feito um empréstimo, não só o banco que fez o empréstimo golpista deve ser responsabilizado, mas assim como o INSS, porque está oferecendo um serviço falho, né? Então, como que a gente faz isso, Priscila? Você vai até a sua conta Meu INSS. Para quem tem senha de acesso, é muito fácil, pode fazer pelo aplicativo, tem um serviço lá. Você vai em novo requerimento, bloqueio de empréstimos. Mas e se eu precisar de empréstimo? Você vai lá, desbloqueia, faz o empréstimo, bloqueia de novo. Somente para aquilo que você vai precisar e bloqueia de novo. Só, tá? Esse serviço é muito simples de ser feito, mas o que acontece? Mesmo assim, no aplicativo as pessoas têm dificuldade, tá? Então, se você não sabe mexer na internet, se você não tem ajuda, liga no 135 e fala para a atendente, olha, por favor, me agenda um serviço para eu bloquear empréstimo na minha conta.
Aí a servidora vai agendar lá, você vai na agência, faz o bloqueio. Ah, mas eu vou precisar de dinheiro, vou precisar fazer um empréstimo. Primeira situação que eu dou, fazer empréstimo não é feio, gente. Eu já fiz, né? Sim, não eu é também feio. já fiz. E no caso do empréstimo consignado, ele oferece ali uns juros Muita, melhores. Então, muita é uma vantagem. possibilidade. Não é feio. Feio é a gente cair no golpe. Feio é o golpista abordar idoso, Sim. pessoa doente. Abordar advogada que tenta ajudar. É muito feio. Sem isso. óculos. Sem óculos, é muito feio isso. Sim. Então, o INSS mesmo fornece esse tipo de bloqueio na conta do segurado, tá? Então, outra dica, eu tenho uma aposentadoria e uma pensão por morte. Eu tenho que fazer o serviço nas duas situações. Mas eu fui lá no INSS, eu bloqueei minha aposentadoria. Beleza, você deixou a pensão por morte ali, ó, no gosto do golpista, para poder fazer empréstimo. Então, se você tem mais de um benefício, é muito importante que você faça o bloqueio nos dois benefícios. Outra situação é desconto de mensalidade associativa. Sim. Tá? Desconto de mensalidade associativa, eu recebo muitos clientes lá no escritório. E até para quem, de repente, está ouvindo e não sabe o que são essas associações, como que isso acontece? Uma entidade X fala assim, eu vou oferecer serviço para todos os aposentados agora. Eu vou entrar com uma ação civil pública lá e vou oferecer serviço, mas aí eu vou cobrar. Sim. Aí ele pega um grupo de de segurados e começa a cobrar uma mensalidade sem a pessoa pedir, saber nada. E às vezes até usando listas fraudulentas conseguidas, porque são todas informações sigilosas. Em regra, essas associações não deveriam ter, né? E aí começa a descontar lá 30, 40 reais. Né, da conta do aposentado. Aí aparece lá, mensalidade, não sei o que, sindicato, não sei o que lá. Aí o segurado aparece no escritório e fala, doutora, eu não sei do que é esses 30, 40 reais. Gente, e para quem ganha 1.320, Sim. que é o salário mínimo nacional, faz muita falta 30, 40 conto. E às vezes ela vai perceber, ela já tá pagando aquilo há 4 meses, 5 meses. Ou às vezes são até valores menores que ele não percebe, acho que é algum tipo de juros que tem ali. Sim. Porque alguns golpistas usam valores bem menores e ao longo do tempo... E vai passando, o né? O idoso, ele não percebe, né? Ou às vezes ele passou no sindicato, vamos supor, do sindicato dos idosos, que seja dos pensionistas, aposentados da sua categoria. Nós estamos oferecendo ali um plano de saúde, né, por ali. E começa a descontar, mas a pessoa não contratou aquilo, tá? Eu não tô falando, eu não tô falando de sindicato X, daqui de Limeira, de São Paulo, de Cordeirópolis, de Iracemápolis. Eu tô falando que é no geral, tá? São coisas que ocorrem e vão pegando gente do Brasil inteiro, né? Aí, como vocês podem fazer isso? Primeiro, se vocês perceberem essa situação dentro do seu benefício, o que você pode fazer? Você pode, primeiro, suspender aquele desconto, falar que você desconhece, tá? Aquele desconto, já vai suspender. Então, eles não vão mais descontar. E depois você fazer o bloqueio. Mas eu quero contratar uma empresa médica que vai fazer o desconto no meu benefício. Vai lá, desbloqueia o serviço de associação e depois bloqueia de novo. Mesma coisa. Então, para bloquear, eventualmente, um serviço que já está sendo descontado e que vocês desconhecem, primeiro vocês têm que suspender e depois bloquear, tá? Então, tem essas duas modalidades se dentro do próprio... tiverem alguma dúvida, lá no próprio INSS, eles ajudam. O próprio INSS, se a pessoa não tem muita experiência em mexer com o meu INSS, ou ela não tem um filho ou um parente próximo para ajudar, o próprio INSS faz pelo telefone 135, e agora é uma novidade, né, que o INSS não fazia isso, porque muita gente reclamava, doutora, mas eu não tenho telefone fixo. Sim. E agora o INSS disponibiliza essas ligações, inclusive, por telefone celular. Então, facilidade ali é bem legal pros aposentados. E é importante essa alternativa, porque primeiro bloqueia, a gente entende que vai impedir o golpe. Isso. Mas caso não impeça, fica mais fácil de procurar seus direitos, identificar e dá para processar, né, Priscila? Dá. Aí você, geralmente a gente faz processos contra a instituição que aplicou o golpe,
Porque, olha, Cintia, às vezes nem a própria instituição sabe, né? Porque, vamos supor, foi feito em nome do banco X. E quando você vai ver, o desconto está feito em nome do banco Y. Nossa. Né? É um rolo total, mas hoje a justiça já é muito pacífica para proteção do segurado, do aposentado ou do correntista que Sim, sofreu. Porque demonstra que ele tomou todas as medidas para se proteger. Se aquilo foi, de alguma maneira, se ele foi lesado, então ele cabe o processo. Não só a devolução do valor, mas como indenização por danos morais. Né? Isso é muito importante. Quando a gente fala em danos morais e materiais é o retorno financeiro que você vai ter daquilo que você perdeu. Uhum. E danos morais é o abalo realmente emocional que você teve na sua dignidade, desgaste. na sua honra e o desgaste. Bacana. Priscila, recentemente o governo federal anunciou uma medida aí para zerar a fila no INSS. Como que você viu essa notícia? Bom, eu vi com ressalva. Tive uma experiência essa semana fantástica. Montei um processo redondinho, mas redondinho, bonitinho. E fiz pelo serviço digital, que é o que me é proposto agora. A gente não tem mais acesso nas agências. 15 minutos depois, o robô foi lá e indeferiu. Então, o que eu vejo hoje? Se ele quer zerar a fila, então ele vai ter que capacitar mais servidores. Com certeza. Eu sei que o último concurso já elegeu agora, né, 1.000 funcionários para nível Brasil, né? Para quem não tá vendo, assim, eu fiz aquele sinal de para resolver o problema da fila, tá? Então, eu acho assim, tem que haver uma capacitação melhor, novos concursos, tá? O robô facilita muita coisa, ok. Mas esse caso mesmo meu, por exemplo, é um caso que estava redondinho, porque a minha cliente não estava com as informações corretas no CNIS, eu viabilizei o erro, já juntei a documentação para consertar aquele erro, 15 minutos depois o robô, ele indeferiu o meu pedido. E o que vai gerar isso? Um gasto maior na justiça. Porque um processo, aí, obviamente, eu vou levar meu processo para a justiça. Claro. Isso vai agravar, hoje o INSS é o maior réu do país, né, vocês sabem. Isso vai levar um custo maior para o Estado, porque eu vou usar da máquina judiciária para uma coisa que resolveria em 3 minutos, né? Se o funcionário tivesse visto, né? Aquela. E isso eu não falo, estou falando para você porque eu advogo na área previdenciária. Os próprios funcionários mesmo do INSS, que como eu já estou há muito tempo na carreira, às vezes a gente tem amizade com outro e fala, esse robô aí, pelo amor de Deus. Então, se a esperança do governo com um robô zerar a fila, para mim, eu tô vendo com um olhar pessimista, tá? Mas se houver, assim, eles estão dando incentivos para servidores que estão atingindo meta e tal, então, ali, ok. Mas ainda, eu falo, né, eu brinco que eu sou uma advogada meio raiz, eu tô olhando com ressalva esse robô do INSS, tá? Então, sim, eu acho que pra gente... Porque você lida muito com isso, né? Eu acho que zerar a fila é uma utopia, né, ainda, porque o INSS é o maior réu do país, a gente tem um acúmulo muito grande, isso eu não tô falando do governo X ou Y, isso vem vindo com a história. É uma questão histórica, né? Uma questão histórica. Essa questão de mais funcionários, melhor estrutura no INSS é um assunto que a gente já trata há muito tempo também. É um pedido da categoria, é um pedido das entidades que representam os servidores lá do INSS, né? Então é uma questão que, ok, foi definida pelo governo federal, muito importante, mas tem que chegar aqui na ponta, né? Tem que chegar aqui na ponta, tem que chegar com a gente que encosta a barriga realmente no balcão do INSS e resolve. E tem que chegar com mais facilidade para as pessoas, né? Mas obviamente, se o governo está preocupado com isso, a gente tem que levantar, ter esperança e que a coisa vai, né? E eu tô vendo uma grande movimentação no INSS. O que eu tô sentindo aqui na ponta? Como eu falei, é uma situação histórica, né? Que houve um grande e maciço agravamento na pandemia. Porque o que aconteceu na pandemia? Pelo menos aqui na agência de Limeira, tá? Eu vou falar a nível Limeira. Nós tínhamos muitos funcionários que estavam em via de aposentadoria, tá? Que se aposentaram nesse período de pandemia, que eram funcionários, assim, super tops, que tinham um grande conhecimento. Aí nós tivemos funcionários que se afastaram em função do Covid, em função de comorbidade.
e a agência fechada. Então, você imagina o caos Claro. que virou nível Limeira. Então, isso Sofreu não os todas, impactos da pandemia como todas as tantos agências do setores. Brasil, né? E aí, nós ficamos assim, correndo atrás do rabo. Porque aí voltou a agência a funcionar, só que a gente tinha aquele acúmulo de serviço. Por exemplo, eu percebi, né, no meu dia a dia que processos que estavam na junta e no conselho de recursos, né, eles não andaram durante a pandemia. A agência estava mais... eu acho que acredito até pela urgência, né, estava se atentando mais a benefício por incapacidade, as pessoas que precisavam mesmo em função do Covid, pensão por morte, coisa assim. E os processos que já estavam lá ficaram, tanto que o número aumentou demais. E agora, nós tivemos aí o chamamento de 1.000 funcionários, né? Limeira não foi agraciado com nenhum, mas a nossa gerência executiva, que é Piracicaba, foi contemplada aí com alguns novos funcionários. Então, o que a gente pretende, por óbvio, é que isso melhore gradativamente. Mas, assim, vai demorar um pouquinho. Vai levar um tempo. Com certeza. E falando em tempo, é possível mensurar, Priscila, quanto tempo leva nessa fila de espera, né? Então, a pessoa ela chegou lá no seu escritório hoje, eu quero me aposentar, acho que cumpre os requisitos. Qual é o processo? Quanto tempo, mais ou menos? Olha, uma aposentadoria por idade, por exemplo, hoje, aposentadoria por idade mulher 62 anos, homem 65 e tem que ter no mínimo 180 pagamentos ou 15 anos de contribuição. Certo. Então, a gente entra, foi a situação que eu falei até sobre o robô. Então, se o quinis dessa pessoa tá redondinho, tá bonitinho, não tem nada para fazer, às vezes eu entro, em 15 dias já sai, 3 dias às vezes sai, às vezes no dia, né? Benefício, por exemplo, LOAS para idoso, né, que não demanda de perícia médica, às vezes, rapidinho. Agora, processos que demandam de análise de tempo especial, que são aquelas pessoas que trabalham em condições insalubres, que depende de uma perícia médica para analisar um PPP, ou que tem que fazer, por exemplo, diligência externa, que a agência tem que ir externamente conferir alguma situação de trabalho, ou pessoas, por exemplo, aposentadoria por invalidez, né, que era chamada de aposentadoria por invalidez, eu gosto ainda de chamar, mas hoje é auxílio por incapacidade permanente, né? A aposentadoria por invalidez, auxílio doença e auxílio acidente, que eles demandam de perícia médica. Já. É o que mais emperra, Que vamos vai dizer. levar Que mais emperra. E agora, essa semana, o governo federal também viabilizou, que isso eu achei grande avanço, que é com relação a benefício por incapacidade, que é a questão da perícia remota. Então, eu quebrei a perna. Hoje a minha amiga até sonhou que eu tinha sido atropelada. Eu falei, eu vou até chegar lá no estúdio com uma certa cautela. Mas vamos lá, que eu fui atropelada, quebrei a perna. Aí eu pego o atestado, a Testamed lá, o meu médico me fornece um atestado, eu junto o prontuário médico, junto o relatório médico, junto o atestado repetindo e ingresso com a perícia virtual. Então, o médico não vai ter que me atender na agência para fazer aquela perícia para ver que eu tô com a perna quebrada. Tirar a pessoa de casa, com base em documentos fidedignos, né? É possível a concessão desse benefício, que antes era até 90 dias e agora o governo avançou esse prazo para 180 dias, o que é um avanço para os segurados. Porque, por exemplo, num caso de câncer, por exemplo, a pessoa não vai ficar só 3 meses incapacitada. O tratamento, às vezes, se alonga. E aí, passava 90 dias, a pessoa tinha que se submeter na agência, às vezes imunossuprimida, né? Para estar lá em contato com outras pessoas é complicado. Então, o governo federal, essa semana, ele viabilizou a concessão da perícia médica de forma à distância, né? De forma virtual. Então, ele estendeu a possibilidade da concessão do benefício de 90 para 180 dias. Então, isso já é um avanço para diminuir fila, né? Porque também não temos muitos peritos médicos federais inscritos no sistema do governo. Precisaria ali, isso eu falo até um apelo para os médicos. Eu já conversei com juízes daqui de Limeira também com relação a isso. Nós temos uma falta de médicos inscritos tanto para atuarem no INSS como na própria Justiça Federal quando esse processo sai
da via administrativa e passa para a via judicial. Então, até um apelo que eu estou fazendo para os médicos para se inscreverem, porque a gente precisa. E aí acaba impactando naquela pessoa que está ali aguardando, precisando desse exatamente, benefício, né? Exatamente. E você falou do LOAS, né, Priscila? Uhum. O que é o LOAS? Quem tem direito ao LOAS? Eu acho que é importante a gente também esclarecer. LOAS, eu falo que é minha menina dos olhos. Gosto muito do LOAS. É um benefício, assim, que é para pessoa em caráter de miserabilidade. Então, a gente vai atingir realmente aquele cliente que está em situação de vulnerabilidade social, idade avançada, deficiente, enfim. Você sabe por que fala LOAS ou não? Não sei. Porque o nome do benefício não é LOAS. É benefício de prestação continuada. Uhum. LOAS é a abreviação da Lei Orgânica da Previdência Social, né? De assistência social, aliás. LOAS. Lei Orgânica de Assistência Social. Então, ele é errado as pessoas falarem LOAS, Sim. né? Se tornou uma fala comum. Uma fala comum, mas é benefício de prestação continuada, né? E ele sai do caixa da assistência social e não sai especificamente da Previdência, né? E normalmente são pessoas, até pelo seu caráter, que você citou... pessoas de baixa renda, muitas vezes elas não contribuíram o suficiente, elas não atenderam esse critério. Você sabe que a Previdência, a Seguridade Social, ela é uma tríade, né? Então, Previdência, Assistência Social e Saúde. Então, assistência social é quem paga LOAS, Sim. tá? Mas sai do mesmo caixa, mas é uma tríade. Então, Previdência, que é para quem paga. Gente, vocês não estão me vendo, mas eu sou italiana. Filha de italiano, eu falo com a mão. Mãos, né? Eu tô trombando no microfone toda hora. Então, é uma tríade, né? Previdência, assistência e saúde. Quem paga LOAS, ou quem paga benefício de prestação continuada, é assistência social. E nós temos caixa no Brasil para pagar. Às vezes até sobra, mas as pessoas não procuram, né? Porque os requisitos também para o LOAS são requisitos muito difíceis de cumprir. A concessão administrativa ela é bem mais restrita. Então, por exemplo, critério de miserabilidade. A renda per capita da família tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo, tá? Para quem vai receber. Quem pode receber? Idoso acima de 65, tanto homem como mulher, e deficiente. Né? E deficiente eu quero aqui deixar claro que não é só a pessoa que tem uma deficiência física, intelectual, enfim, mas um portador de doença grave que tem impedimento de longo prazo. E por alguma razão ela não vai conseguir estabelecer aí no mercado, né, exatamente. Então, fala assim, Priscila, mas eu não tenho contribuição, eu tô com câncer. Eu tenho direito? Sim, se você tem uma doença grave que vai te impedir a longo prazo. Tá? Então, mas tem que atender o critério de miserabilidade, que é aí que a gente esbarra, né? Porque hoje você pegar 1.320 e dividir por 4 para ser critério para o LOAS, a família tem que ser realmente muito miserável. Quem entra no grupo familiar para compor a renda? Aí houve uma flexibilização muito grande com relação à lei do LOAS na época da pandemia. Por exemplo, moro eu, tenho 65 anos, recebo LOAS. Meu marido pode receber LOAS? Sendo que eu já recebo, pode. A renda do idoso que recebe LOAS ou qualquer benefício até um salário mínimo não compõe a renda per capita. Então, outro idoso pode receber. Priscila, eu sou inválida, eu tenho um filho deficiente e meu marido recebe pensão, aposentadoria no valor de salário mínimo. Meu filho deficiente pode receber LOAS? Pode. Porque a renda do idoso que recebe qualquer benefício de até um salário mínimo e a renda de quem recebe LOAS não compõe a renda familiar. Então, são nessas saídas aí, às vezes, que o advogado entra. Porque a pessoa vai, às vezes, até o INSS. Mas quanto você recebe? Eu recebo X. Meu marido, aliás, recebe X, ou minha esposa recebe X. Então você não tem direito, entendeu? Então, a composição... Tem que fazer essa conta também, tem que fazer uma conta. Por exemplo, eu, né, sou casada há quase 25 anos, apesar da carinha de bebê, mas me divorciei. E voltei
a morar com os meus pais. A minha renda vai compor a renda familiar? Não, porque eu sou filha divorciada que voltei a morar com os pais. Isso é interessante. Então, por exemplo, a filha solteira que mora com os pais, a renda dela compõe. Mas a pessoa que era casada e volta a morar com os pais, a renda Ela não não compõe. Então, isso são todos detalhes que estão na lei, que às vezes a orientação do advogado faz toda a E é diferença. bom a gente falar, porque às vezes a pessoa está em casa precisando, tem o direito e não sabe, né? Esses Às vezes, detalhes. Como buscar isso? Exatamente. Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo para conseguir o LOAS, cadastro único. Tem que ir na assistência social da sua cidade, porque senão, sem o cadastro único, a pessoa nem consegue o acesso ao pedido ao LOAS. Então, ela tem que ir no centro social da sua cidade, aqui nós temos CEPROSOM, Sim. né? Enfim, fazer o cadastro único, informar a renda das pessoas e aí buscar, fazer o pedido no INSS, se indeferir, aí a gente tem a questão que a gente pode ir na via judicial. Lembrando que a via judicial, com relação a esse critério de renda, ela é muito mais flexível. Então, ela olha com um olhar bem mais diferente do que a agência. Então, do que a agência limita a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, esse critério na justiça, ele vai ser bem mais flexível. Então, o juiz geralmente marca uma perícia biopsicossocial, que ele vai mandar assistente social na casa da pessoa. Ele marca, às vezes, uma perícia médica. No caso de idoso, não precisa, porque a idade per si já fala por si, né? Não precisa. E por isso que é tão importante essa conversa, né? Que a gente está tendo aqui, esse trabalho, como a gente já comentou, que a Priscila faz, e tantos outros advogados que têm essa preocupação de compartilhar conhecimento, porque o conhecimento, ele abre caminhos, né? Se eu sei do meu direito, eu sei que eu posso, e busco pessoas também que vão me instruir, isso já é uma porta aberta, né? E olha, já é eu importante. falo que Limeira é uma cidade tão agraciada, eu não sou limeirense, né? Eu nasci em Americana, casei com limeirense e vim E pra veio cá. pra cá. Mas construí a minha família aqui, construí minha carreira. E Limeira é uma cidade muito agraciada, com profissionais muito capacitados na área previdenciária. A gente construiu uma amizade muito grande aí com esse pessoal da Previdência, né? Mesmo porque, como eu falei, é uma área nova, por assim dizer, do direito. E todos nós fizemos curso todo praticamente juntos. Então, Limeira tem um alto nível de profissionais previdenciaristas muito capacitados. Então, assim, por falta de orientação, Limeira não fica. Sim, e a gente aqui na Gazeta, né, Elisa? A gente tenta sempre, ao máximo, cumprir também esse papel de orientação para o nosso leitor. Eles ligam, eles agradecem, eles comentam. Que bom. E é uma preocupação que E temos, a né? Priscila também, o que ajuda muito é que você já está tão acostumada a falar de uma forma menos juridiquês, né? Que a gente brinca. Eu falo que quem trouxe essa experiência para mim foi o rádio, né? Que eu amo rádio. E, de certa forma, no trato mesmo com os clientes, né? No começo da minha advocacia, eu era aquela profissional mais travada. Eu falava assim, nossa, eu tenho que ter aquilo, né? Mas depois, gente, 5 minutos conversando comigo, não tem jeito, eu vou falar do meu... Porque, apesar de hoje eu ter bastante conhecimento na área, como eu faço programa ao vivo, né? O meu programa na Rádio lá é ao vivo. Então, o que acontece? Eu não consigo não estar atualizada, porque se eu responder alguma coisa errada, aí... Sim. Né? Então... e eu traduzo isso de uma forma mais natural. Mais ainda simples, bem. né? E a gente tem essa preocupação. Às vezes a gente ouve um termo na entrevista, a gente tem que se preocupar em traduzir para o leitor que não é daquela área, não é técnico. Sim. E com você a gente não tem essa preocupação, porque se você já fala num termo que a gente entende, a gente explica para o idoso, ele entende. Isso é muito legal, né? Com certeza, porque no jornalismo até a gente brinca, às vezes, no impresso, nós jornalistas entendemos aquele termo, às vezes, mas a gente pede pro especialista ou pro entrevistado, explique para a dona Maria, que está em casa, e ela que não é sabe daquela isso. área, Sabe o né? que eu faço às vezes? Isso acontece comigo, gente. Às vezes, né, você vai mandar... Eu tenho um conhecimento X em Previdência. Eu não sei até onde o juiz tem, porque ele é um juiz federal. Ele tem experiência em crimes federais, etc, etc. Então, às vezes, quando eu monto uma petição de algum processo e eu fico na dúvida se o juiz vai entender, eu pego alguém lá do meu escritório que não faz previdência
E eu falo assim, ó, lê para você ver se você entendeu, daí se você entendeu, você vê que o juiz entendeu também. Se tá É mais bem. ou menos o trabalho que vocês fazem, Sim. né? Que a gente E tenta se levar deixar pro leitor uma forma mais simples para que ele entenda, né? Sim. E você também tem isso no dia a dia, que eu acho que para você também já se tornou um pouquinho habitual, né? No dia a dia. E é o seu jeito também, né? Você sabe que esses dias eu faço planejamento previdenciário, que é trazer a situação que o contribuinte às vezes está hoje para uma situação futura. E aí, no final do planejamento, eu apresento o retorno financeiro que aquela aposentadoria vai trazer para a pessoa. E o meu cliente era uma pessoa mais simples, tal, eu fui explicando etapa por etapa. Quando eu cheguei nessa, o cliente falou assim: nossa, doutor, então eu vou contribuir, porque eu vou receber, e depois lá no final, com 84 anos, que é a expectativa de vida do homem brasileiro, eu vou receber mais isso, nossa! Não! Aí você vai. Então, para você se fazer entendível, né, você tem que fazer de uma forma natural. E hoje o mundo tá tão informatizado. Para que complicar, né? Com Os certeza. juízes mesmo não gostam que você fica mais com aquele juridiquês, Tudo muito pesado, né? aquela petição rebuscada. Eu lembro que quando eu comecei, né, advogada principiante, as minhas petições eram mais rebuscadas. Eu enchia de jurisprudência, citava 20 mil livros. E hoje não, o juiz quer uma coisa mais humanizada mesmo. Claro. Ele quer que você, lógico, atrele o direito do seu cliente na lei, mas ele quer olhar aquilo com um olhar mais humano, né? Pelo menos na minha área é assim. Não posso falar das outras áreas do direito, porque desde que eu me conheço por gente, eu faço direito previdenciário. Com E faz muito bem, Priscila. E é isso. E se deixar, a gente passa a tarde toda Passa, conversando com a Priscila, né? Porque é uma fonte de anos nossa, né? E tem muito assunto, é um assunto muito importante, é um tema muito interessante, mas a gente precisa encerrar, né, Elis? A gente queria agradecer muito, muito a sua presença aqui, o convite que você prontamente se dispôs aqui, né? Assim, foi muito bom. Esclareceu também muita coisa para nós, né? Não só os idosos, mas todo mundo está suscetível a cair num golpe aí, né? Então, eu queria agradecer em nome da Gazeta, em nome de todos, né, da equipe, por todas essas informações, né? Eu que agradeço. Vocês não imaginam como eu gosto de fazer isso. Então, assim, eu agradeço imensamente a oportunidade, sempre as oportunidades que a Gazeta me dá também. E ficou aí com gostinho de quero mais. Com Quando certeza. puder, eu volto. Com certeza, Obrigada. com certeza. Já fica aí um próximo convite. Já. Com certeza, sim. outros temas. Você quer deixar suas redes sociais, Priscila? Algum contato? Porque meu- eu vejo que você sempre publica orientações lá também, né? Eu publico. Me procurem nas redes como Pri Bortolotti, certo? Muito Certo. bom, muito obrigada. E Obrigada, viu, o Pri? pessoal já sabe, Com né, certeza. Elis? A Gazeta está no site, nós estamos na rede social, no jornal impresso. Continue acompanhando o nosso trabalho e até a próxima. E a gente agradece também a audiência. Até mais.